Começamos mais uma videoaula sobre direito do consumidor e nesta nós vamos falar sobre a publicidade no CDC, primeira parte. Meu nome é Antônio Silveira, sou professor da Universidade Estadual da Paraíba. Bem, a publicidade é essencial para a venda de produtos e a aquisição de serviços no mercado de consumo massificado. A professora Cláudia Lima Marques expressa muito bem essa ideia ao dizer que, ultimamente, com a sociedade industrializada, informatizada, automatizada, as relações jurídicas elas tendem a ser desmaterializadas e despersonalizadas, ou seja, cada vez mais nós vamos ter a não identificação do consumidor ou do fornecedor diretamente. O consumidor, ele se antes promovia uma relação com base naquela confiança, naquela amizade, naquele conhecimento que tinha sobre um determinado comerciante e vice-versa. Agora, essa relação é com base nas preferências, nos perfis, na capacidade econômica do consumidor, As empresas não estão interessadas no consumidor mais individualmente. Ao reverso, estão interessadas nos perfis, no comportamento e assim por diante. Daí a importância da publicidade para que a venda dos produtos e dos serviços eles atinjam seu objetivo por meio de uma massiva divulgação e persuasão daqueles consumidores que estão submetidos a essa constante publicidade. É um fenômeno crescente. A internet ela ampliou esse fenômeno da publicidade. Hoje há uma importância muito grande dentro do próprio mercado publicitário. As grandes empresas da internet elas sobrevivem desse mercado publicitário e cada vez um mercado mais sofisticado que emprega mais instrumentos tecnológicos e de persuasão, sendo necessário, evidentemente, um sistema jurídico que regule adequadamente esse mercado. E o Código de Defesa do Consumidor é um desses instrumentos. A publicidade ela pode ser definida como a arte de criar necessidades de consumo. Ou seja, para que as empresas possam sobreviver e possam se desenvolver, elas se valem da publicidade para induzir o consumidor a adquirir aqueles seus produtos. Então, há cada vez mais uma publicidade tecnicamente organizada, cientificamente organizada e cada vez mais agressiva e voltada para o perfil do consumidor. Então, os objetivos da publicidade primeiro, chamar a atenção para o produto, depois, despertar o interesse sobre esse produto, estimular o desejo, ou seja, criar a necessidade, depois criar uma convicção de que aquele produto é melhor do que outros, é o melhor, é o mais de maior qualidade, é o mais importante, e depois induzir a ação para que o consumidor efetivamente adquira aquele produto, utilizando das mais variadas técnicas. Daí, é muito importante que haja uma regulamentação, uma fiscalização desse mercado publicitário e uma aplicação rigorosa do Código de Defesa do Consumidor para garantir a autonomia do consumidor, sua livre manifestação da vontade. É importante fazer uma diferenciação entre publicidade e propaganda. Enquanto a publicidade é a propagação de conteúdo em qualquer meio com o objetivo de induzir o consumidor a comprar determinado produto ou serviço, a propaganda, segundo a doutrina, é um meio de divulgação, uma forma de divulgação de ideias, concepções sobre a vida, sobre os pensamentos, as ideologias, a forma de ver o mundo, concepções religiosas, éticas, culturais, políticas, seria no campo da propaganda. A divulgação dessas ideias seria no campo da propaganda. Essa é uma distinção doutrinária,
o legislador não faz essa distinção. Ora, trata publicidade como propaganda como sinônimos, mas é importante a gente fazer essa ressalva doutrinária. A publicidade, existem várias formas de publicidade, mas as três principais que nós identificamos é a publicidade promocional, que é a mais comum, em que se busca divulgar a ideia, né, sobre determinado bem ou serviço para que ele seja adquirido. Né. A publicidade institucional, que visa reforçar os valores daquela instituição, daquela empresa e até a sua própria marca, ou seja, não está pretendendo vender diretamente um produto ou um serviço, mas reforçando a própria empresa, né? Os valores da empresa, a seriedade da empresa e assim por diante. E um tipo de publicidade feita através do patrocínio, que envolve geralmente marcas, as marcas da empresa, ou a própria empresa, incentivando atividades esportivas, culturais, artísticas, com vistas a atrair consumidores e também reforçar positivamente a marca ali relacionada. A publicidade, como eu já disse, é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor e outros diplomas legais também tratam da publicidade, como a lei que proíbe a publicidade de produtos de bebidas, né, determinadas publicidade de bebidas de cigarro. Temos também os conselhos, Conselho Federal de Medicina, a Ordem dos Advogados do Brasil, que faz restrições, o próprio Estatuto da OAB faz restrições à publicidade dos serviços advocatícios e dos serviços médicos, no caso, regulamentação através de resolução do Conselho Federal de Medicina, e principalmente temos aqui o CONAR, que é um órgão de autorregulamentação publicitária. Ou seja, é um órgão privado em que as principais empresas de publicidade, as principais empresas de comunicação aderiram ao seu estatuto, à sua proposta de regulamentação e seus princípios. Muito utilizado o CONAR para, inclusive, fundamentar decisões judiciais, já que é um órgão de autorregulamentação. A doutrina americana faz, e aí os brasileiros também reproduzem isso, essa ideia, faz uma diferenciação entre publicidade e liberdade de expressão. Porque lá já houve muita discussão sobre ser a publicidade uma forma de liberdade de expressão. E sendo uma forma de liberdade de expressão, estaria na esfera de um direito fundamental, ou seja, cuja a regulamentação deveria ser restritiva, né? Mas nós não concordamos, Bruno Miragem, nós concordamos com a argumentação do nosso doutrinador Bruno Miragem, que diz que publicidade não guarda relação com liberdade de expressão, e sim com livre iniciativa. E a livre iniciativa também é um preceito fundamental, mas que está subordinado aos princípios, é um princípio fundamental da ordem econômica, mas está interligado com os demais princípios da ordem econômica, como, por exemplo, da defesa do consumidor. Deve haver um juízo de ponderação nisso e a necessidade de regulamentação. Então, por quê? Porque a publicidade tem por objetivo a obtenção de uma vantagem econômica. Já a liberdade de expressão tem como objetivo a divulgação de ideias e das várias manifestações da personalidade humana, estando muito mais vinculada aos direitos da personalidade. Prova maior de que a publicidade pode sofrer restrições está nesse acordo do STJ que restringe a publicidade de um biscoito que estava sendo vendido, né, o que se chama de venda casada com relógio, para crianças, reconhecendo inclusive a hipervulnerabilidade da criança frente ao mercado de publicidade. Quais são os princípios da atividade publicitária? Muito importante. São 3. O princípio da identificação, o princípio da veracidade e o princípio da vinculação.
O princípio da identificação está previsto no artigo 36. E como todos sabem, os princípios eles são a base para a interpretação e são normas, devem ser seguidos. Ou seja, havendo a violação de um princípio, nós estamos diante de um ilícito, né? Então, devem os fornecedores eles atentarem para esses três princípios da publicidade. O princípio da identificação diz o seguinte: a publicidade deve ser apresentada de modo que o consumidor a identifique como tal. É o artigo 36. Isso significa dizer que toda publicidade deve ser realizada de uma maneira que o consumidor possa identificar. Aquilo ali é uma publicidade. Aquilo ali não é uma informação isenta, aquilo ali não é um artigo científico, aquilo ali não é um programa de TV de entretenimento, é uma publicidade. E nós vamos ver que quando não há identificação, isso da publicidade, isso vai confundir muito o consumidor e pode trazer prejuízos à sua livre vontade, né, à sua autonomia. E a doutrina identifica tipos contrários ao princípio, tipos de publicidade contrários ao princípio. O primeiro tipo é a publicidade dissimulada. Tipos esses, todos esses comuns, infelizmente, no mercado publicitário. A dissimulada. Qual seja, uma matéria jornalística, um artigo científico, pretensamente científico, um editorial de uma revista, ou até mesmo um programa, né, na internet que vá trazer uma informação como determinado produto ou serviço fosse o melhor, ou se aquele serviço médico fosse o melhor, ou aquele produto fosse o mais adequado, né, com pretensas bases científicas, sem dizer que aquilo se trata de uma publicidade. Então, toda vez que eu for defender a aquisição de um produto ou de um serviço e esteja fazendo aquilo, recebendo, tendo por aquela divulgação de caráter remuneratório, né, direto ou indireto, eu tenho que identificar como artigo publicitário ou publicidade. Né? Ela é proibida, essa publicidade simulada. Também é proibida a publicidade clandestina, aquela que você está dentro de determinada situação, como, por exemplo, uma novela, e aí um ator da novela vai tomar um Guaraná, que aparece a marca do Guaraná, ou come um chocolate, ou abre uma mala que tem um perfume, que tem a marca, né, aparecendo. Essa é a merchandising, uma publicidade considerada clandestina e proibida. Há uma certa flexibilização dos órgãos de fiscalização, dizendo que se ao final do programa aparecer a publicidade que foi feita, o consumidor estaria resguardado, porque saberia que aquilo que passou foi uma publicidade. Mas a doutrina condena e a União Europeia, com as suas diretivas, proíbe essa publicidade por merchandising considerada como publicidade clandestina. Por fim, nós temos a publicidade subliminar, que também é proibida por violar o princípio da identificação, que é aquela imperceptível, em que em alguns segundos aparece a publicidade, de modo a persuadir o consumidor, você não consegue nem identificar como publicidade e ela vai, de alguma maneira, sendo incutida no subconsciente do consumidor.